Olá pessoal, hoje vamos entender, né, um pouco qual que seria a motivação para a gente chegar num dos principais teoremas desse curso, que é o teorema da correspondência de Galois, tá? Então vamos começar aqui a partir de um exemplo e tentar entender qual que é essa abordagem que a gente vai estar vendo aí nos próximos dias. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos considerar essa equação polinomial aqui, ó. Essa f de t igual a t à quarta menos 4t quadrado menos 5, que é igual a zero, né? A gente pode estar fatorando, né, essa equação aqui, né, polinomial, e chegar nisso aqui, ó. T quadrado mais 1, t quadrado menos 5 igual a zero, tá certo? Bom, dessa forma, né, a gente vai encontrar quatro raízes, né, para essa equação. E essas raízes são i menos i, né, raiz de 5 e menos raiz de 5, tá certo? É, bom, de certa forma, né, em termos algébricos é meio complicado, né, como é que a gente faria, né, para distinguir essas raízes, né? Porque, por exemplo, nessas duas aqui, elas acabam parecendo impares, né? Bom, para isso, vamos fazer o seguinte, então, né? A gente vai conduzir aqui um experimento, né? Então, vamos dar nome para as raízes, né? Porque a gente coloca as raízes, mas o que importa para essa motivação vai ser a forma como a gente desenvolve as coisas, né? Então, vou chamar alfa de i, né? Beta de menos i, gama de raiz de 5 e delta de menos raiz de 5, tá certo? Note, né, que essas raízes, né, por exemplo, podem satisfazer as seguintes equações. Então, por exemplo, né, a gente tem que isso aqui é satisfeito, né? Isso aqui também, isso aqui também, certo? É, essa outra aqui também, tá? E essa outra aqui também, né? Que junta o i com o raiz de 5, tá? E assim por diante, né? Existem infinitas equações algébricas, né, produzidas a partir das trocas, né, dessas raízes, né? Por outro lado, também existem infinitas equações algébricas produzidas por essas trocas, né, nos quais elas são falsas, né? Por exemplo, basta você considerar essa aqui, ó, que é alfa mais gama igual a zero, né? Onde o alfa é i, né? O gama é raiz de 5, né? Isso aqui não vale, tá certo? É... Bom, mas como eu disse, né? Isso aqui não vale, mas tem muitas outras que valem, né? Por exemplo, se a gente trocar o alfa por beta, ou beta por alfa, vice-versa, né? A gente vai ter o quê, né? A gente tem... Então, deixa eu escrever aqui, né? Trocando alfa por beta e vice-versa, né? E o mesmo com gama e delta, né? A gente obtém essas seguintes equações que são válidas também, né? Então a gente vai ter beta quadrado mais um que é igual a zero, beta
mais alfa igual a zero. Isso aqui igual a zero. Isso aqui igual a zero. Igual a zero. Deixa eu só dar uma olhada aqui na luz anterior. Tá tudo bem, né? Então, tá bom. A gente só trocou, né? Aqui, né? A gente tem essas coisas aqui que é igual a zero. E isso aqui que é igual a zero, né? Porém, né? Então, beleza, né? Então, vale, o que a gente nota aqui, né? Que vale a gente trocar alfa por beta, né? E depois está trocando o, o gama por delta, né? Porém, né? Não vale se a gente fizer, por exemplo, né? Trocar alfa por gama, né? Então, porém, se trocarmos alfa por gama, obtemos as seguintes equações. Essa daqui, essa daqui e essa daqui, né? Que são falsas, né? Tá certo? Outra coisa que a gente observa, né, que essas trocas, né, que a gente fez, né, elas não alteram, né, as, a- as equações, né? Essa troca a gente pode ser visto, né, como uma permutação também entre raízes, né? E permutação, né, para quem não se lembra, né, a gente viu isso no curso de álgebra, né? E para quem não viu ou quer refrescar a memória, né, nas notas de álgebra tem uma parte falando sobre isso também, sabe, do grupo das permutações, tá? Mas enfim, né, o que eu quero dizer é que a gente também consegue representar as permutações, né, de alfa e beta da seguinte maneira, ó. Então, podemos escrever as permutações de alfa entre alfa e beta, né? Como, então a gente pode chamar, por exemplo, de R, né? E representar por essa matriz aqui, né? Então a gente tem o quê? Quatro raízes, né? Alfa, beta, gama e delta. Desculpa, isso, e delta. E aqui a gente está fazendo a permutação, né, entre alfa e beta, né? Então o alfa ele está sendo levado no beta, né? O beta sendo levado no alfa. E nesse caso aqui, o gama continua sendo levado no gama, né? E o delta continua sendo levado no delta, tá? Então essa aqui só permuta, né? Só troca as raízes alfa com beta e vice-versa, né? Mas também a gente pode escrever também a permutação entre gama e delta com essa linguagem, que fica assim, ó. E a permutação entre gama e delta
fica assim, ó, a gente pode chamar de S, né? A gente repete a mesma estrutura que a gente escreveu ali para o R, só que agora o alfa e o beta vão ser fixos, né? A gente não vai mexer neles e vai só trocar, né, o gama pelo delta e o delta pelo gama. Beleza? Então, o que acontece, ó? Esses elementos, né, o que a gente acabou de escrever, né, o R e o S, eles são elementos do grupo S4, né? Que é o grupo das permutações de 4 letras, né? Só que esse grupo, né, ele possui 24 elementos, né? Tá? Ou seja, né, você tem 24 possibilidades, né, de fazer permutação com esses 4 símbolos, né? Tá certo? Ah, e além disso, uma outra permutação também que seria válida, né, que a gente também observou ali em cima, é você fazer simultaneamente, né, a troca de alfa com beta e gama, né, com delta, né? O que não deu certo é a gente trocar, né, por exemplo, o alfa com o, o gama, né? Mas desse jeito aqui funcionou também, tá? Então a gente também teria essa permutação, né? E também a identidade, né? Que aí a identidade você não mexe nada, né? Você só reescreve novamente, né? E o lance é o seguinte, né? Se você continuar checando, né, todas as outras possibilidades, você vai ver que, infelizmente, as outras 20 permutações restantes, né, vai levar a equações falsas, tá? Então, infelizmente, só para deixar registrado aqui. As 24 permutações. Nos levam a equações falsas. Tá certo? Bom, outra coisa também interessante da gente observar, né, é que agora no contexto de grupo, né, que os elementos, né, R, S, T, eles possuem ordem 2. R, S e T possuem ordem 2. Tá. E como é que a gente observa isso, né? O que que significa possuir ordem 2, né? Significa o seguinte, que o S4, né, esse grupo das permutações, ele é um grupo onde a operação é a composição, né? Porque apesar de eu estar representando, né, como uma matriz, mas no caso, né, o R, como a gente escreveu lá em cima, ele é assim, né? É alfa, beta, gama, delta, né? E ele só permuta as duas primeiras letras aqui, né? Então aqui continua a mesma, né? Então, isso aqui na verdade o que que é, né? O R é nada mais nada menos que uma função, né? Que sai de alfa, beta, gama e delta, né? E chega em alfa, delta, gama, alfa, beta, gama e delta, né? Então sai de 4 elementos, chega em 4 elementos, né? E aí ela vai levando, né? Ela leva o alfa no beta, o beta no alfa e tal, e os outros mantém, né? Então, a operação, na verdade, né? Então, a operação aí que a gente tem, né, é a composição. Então, quando a gente faz
R composto com R, né? Isso aqui vai dar quem? Eu vou fazer o quê, né? Eu vou mandar o alfa no beta, né? E depois o beta vai no alfa, tá? Então, quando eu faço a composição, o alfa, ele chega no alfa de novo, né? E o beta, ele vai acabar chegando no beta também novamente, né? Porque o beta vai no alfa, né? Só que quando eu aplicar de novo o R, né? O alfa vai no beta, tá? Então, o que que acontece? Aí depois as outras duas, né? O gama continua em gama, o delta continua em delta, né? Então, quando eu componho o R com ele mesmo, vai dar identidade, tá? E se eu fizer a mesma coisa, né, com você verificar, né, as mesmas operações aqui com S e com T, também vai dar identidade, tá? Tá certo? Então, esses elementos, né, são conhecidos como simetrias do G, né? Simetrias desculpa, são conhecidos como simetrias do grupo, das permutações. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Então, se a gente pegar o G como sendo o conjunto formado por esses quatro elementos, né? Como a identidade, o R, o S e o T, tá? Isso aqui forma um subgrupo, né, de S4, tá certo? E esse subgrupo, né, ele tem alguns nomes, né? Um nome que pode ter sido não, né, que para quem fez o curso comigo, né, ou para quem viu em alguns livros de álgebra também, né, a gente chamou esse grupo aqui de grupo das simetrias, né? E nesse novo contexto, ele também vai poder ser conhecido como grupo de Galois também, tá? Mas calma, a gente só está dando a ideia, né? Na verdade, essa aula é a aula da ideia, tá? Certo, né? Então agora vamos mudar um pouquinho, tá? Que é a aula das ideias, essa aí, né? Mas a gente vai introduzir algumas notações e alguns resultados interessantes também. Então agora por um momento, né? Vamos fingir que a gente não conhece as raízes, né? Que a gente obteve agora há pouco, né? I menos I, raiz de 5 menos raiz de 5, né? Mas conhecemos o grupo de Galois G, que a gente acabou de escrever agora há pouco, tá? Que são aquelas permutações, né? Então a gente tem I, R, S e T, tá certo? Tá. E considere qualquer polinômio de grau 4, né? Que eu vou chamar de G de T, tá certo? Com esse associado a esse grupo aqui, né? Então a gente tem esse polinômio, né? E a gente sabe que esse grupo de certa maneira, né, está relacionado com isso aí, né? Na verdade a gente vai descrever, né, o como que está relacionado, tá? Bom, a gente não conhece explicitamente as raízes, né? Mas a gente sabe que tem quatro raízes, já que a gente está considerando esse polinômio aqui de quarto grau, né? Então, vamos chamar essas raízes, né, de alfa, beta, gama e delta, raízes de G de T, tá certo? E além disso, considere esses três subcorpos de C, né, relacionados a essas raízes, né? Então, vamos supor que a gente tem essa situação, né? A gente tem que Q está contido em Q gama delta, né? Por sua vez, esse aqui está contido em Q alfa, beta, delta, gama, tá certo? E vamos chamar de H como sendo esse subgrupo aqui de G, né?
E a suma, que já conhecemos os seguintes fatos. Muito bem, né? Então, o primeiro fato é o seguinte, que os elementos fixos por H são exatamente os de Q gama delta, né? Eu vou explicar o que que é isso também. Os elementos fixos por H são exatamente os elementos de Q gama delta, tá? Ou seja, né, dado um elemento, né, que tem essa cara aqui, né, P, que, na verdade, bom, melhor não escrever aqui, os elementos têm essa cara aqui, porque eu ia colocar só P mais Q vezes gama mais Q vezes delta, mas a gente não sabe, né, se vai ter graus maiores, né? Mas o que significa é o seguinte, né? Que dado um elemento daqui, sei lá, vou pegar um x pertencente a isso aqui, tá? Significa que o H ele não muda, né? O H ele pode permutar à vontade aqui os elementos, trocar os elementos, né? Daqui, né? Que vai aparecer elementos aqui com cara de gama, com delta, né? Aí o H pode permutar e tá tranquilo, né? Lembrando que o H, né, é a identidade e o R, né? E o R é o mesmo lá de trás, né? O R é o, se não me engano, é o que troca só o alfa por beta, né? Isso, lá, que é os mesmos que a gente está usando. Beleza. E a segunda informação aqui é a seguinte, que os elementos que são fixos por G são exatamente os elementos de Q, né? Tá? A mesma coisa, né? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem é o que, né? Fala o seguinte, ó, os elementos fixos por H são os elementos de daqui. Então, H determina quem são os elementos daqui, tá certo? Então, se eu pegar um elemento qualquer, na verdade, melhor mudar isso aqui, né? Se eu pegar um elemento qualquer do, sabe, por exemplo, daqui, né? E esse elemento, ele, depois que eu aplicar as permutações de H nesse elemento e ele não mudar, né, continuar igual, então significa que esse elemento, na verdade, ele é um elemento do Q gama delta, tá? Então se eu pegar um x aqui, né, e a hora que o x permutar, né, desculpa, a hora que o H permutar, né, fazer as trocas aí do alfa com beta, e esse elemento não modificar, então significa que ele é um elemento daqui. Tá? E a mesma coisa, tipo, de maneira análoga, na verdade, vale para o item 2, né?
que se eu pegar um elemento qualquer daqui, né, e aplicar as permutações R, S, T nesse elemento e não mudar, então significa que esse elemento é exatamente um número inteiro. Tá certo? É isso que está. Então, o que está acontecendo? A gente está usando essas permutações para estar determinando, né, os subcorpos. Tá certo? Com base nisso, vamos tentar resolver a equação g de t igual a zero. Tá? Então, a gente tem a equação aqui g de t igual a zero, né? E vamos ver quais caminhos, né, a gente poderia estar usando, a gente poderia estar tomando, né, usando essas afirmações, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, ó. Note que alfa mais beta e alfa vezes beta são fixos por H. Tá? Bom, o H tem dois elementos, né? A identidade que não faz nada e o R, né? Só lembrando, né, que o R, ele é isso aqui, ó. Ele só troca o alfa pelo beta, né? Vou deixar um rascunho aqui. Tá? Então, eles são fixos por H por quê, né? Porque, olha só, quando a gente pegar isso aqui e aplicar a permutação, o que vai acontecer, né? Isso aqui vai se tornar isso. E isso daqui vai se tornar isso. Tá? Como a gente está dentro de um corpo, né? Então, as operações de soma e produto são comutativas, né? Então, esses elementos são iguais, tá? Então, beleza, né? Então, se alfa mais beta e alfa vezes beta são fixos por H, pela afirmação 1, né, que a gente colocou, que a afirmação 1 diz que se são fixos por H, então são elementos do Q gama delta, né? Então, pela afirmação 1, a gente tem que esses dois elementos também são elementos desse subcorpo. Então, pela afirmação 1, temos que alfa mais beta e alfa vezes beta, né, são elementos de Q gama delta. Tá certo? Sendo assim, né, a gente tem o que, né? Que essa equação aqui, ó, t menos alfa e t menos beta vai ser igual a t ao quadrado menos alfa mais beta mais alfa beta, tá? E como esses elementos aqui estão aqui dentro, né, significa que essa equação, que esse polinômio, na verdade, né, ele, bom, vou colocar igual a zero aqui, vai. Isso aqui possui, né, solução, né, desculpa, possui coeficientes aqui dentro, né, então a gente pode estar procurando as raízes dentro desse corpo. Tá certo? Isso significa o quê, né, que, só para deixar anotado aqui, né, então... podemos expressar. Então, o lance é o seguinte, né? A gente sabe a princípio que alfa mais beta, né? E alfa vezes beta está lá, né? Só que por essa equação, né? A gente também consegue expressar alfa e beta, né? Em termos
de gama e delta, tá certo? E a gente pode reproduzir a mesma ideia para encontrar delta e gama. Tá certo? E como é que é essa ideia, né? Bom, a gente vai verificar, né, no caso, né, que os elementos gama mais delta e delta gama são fixos por G. Tá? Ou seja, né, se a gente aplicar as permutações além da identidade, né, R, S, T, eles vão continuar sendo isso, né? Tá certo? E com isso, a gente conclui, né? Com isso, como eles são fixos, né? A gente tem que isso aqui e isso aqui, né, são elementos dos racionais, né? Pela afirmação 2. Então, tá certo? E aí, juntando tudo que foi feito, né? Aí o que acontece, né? Lembra que lá com alfa e beta, a gente cria a equação e consegue representar alfa e beta em termos de gama e delta, né? Então a gente vai conseguir representar gama e delta em termos dos números inteiros, né? E no final, né, a gente vai conseguir representar tanto alfa e beta, né, como em termos inteiros, né? Tá certo? Inteiros não, desculpa, gente, termos racionais, tá? O que que significa expressar em termos racionais, né? Que a gente vai expressar como raízes, né, de números racionais, né? Tipo, pode, talvez, né, um polinômio, na verdade, expressar em termos racionais, quer dizer expressar em termos de equações, né, com coeficientes racionais, né, equações algébricas, né, com coeficientes racionais, tá certo? Note que não temos, né, as expressões explícitas, né, para encontrar essas raízes, né. Porém, o grupo de Galois, né, eles vai nos fornecer uma relação bem próxima, né, de para a gente encontrar essas raízes, tá certo? O Galois, né, ele descobriu que essa relação ela é bem profunda, né, e descreveu de forma bem detalhada, né. Por exemplo, para a gente mostrar, né, que a equação do quinto grau, né, não possui soluções por radicais, a ideia é mostrar que essa equação do quinto grau tem um tipo errado, assim, de grupo de Galois, sabe? Então a gente vai esse grupo de Galois, né, que vai ser esse grupo de permutações que a gente acabou de ver, ele está intimamente ligado com as soluções, né? Bom, a abordagem moderna, né, segue muito das coisas que Galois escreveu, porém ela difere em vários aspectos na prática, né? As permutações, né, que a gente viu de alfa, beta, gama e delta, né, que preserva todas as relações entre elas, vai se tornar, né, um grupo de simetrias, né, como a gente viu, acabou de ver, né, do subgrupo não, desculpa, do subcorpo. Então, tipo, se torna um grupo de
simetrias, né, que é o nosso grupo G, do subcorpo, esse aqui, né, alfa, beta, gama e delta, tá? Gerado pelas raízes, né, de G de T, tá certo? Ou melhor, esse grupo também ele é conhecido como, vai ser conhecido, né, que a gente vai estar definindo isso, né, o grupo dos automorfismos, tá? Beleza. Então, né, podemos pensar como dois corpos, né, K, dois subcorpos, né, K e L de C, né, tal que K está contido em L, ou simplesmente que L seja uma extensão de corpo de K, né, tá certo? E o nosso grupo de Galois, né, na verdade, ele vai estar se tornando um grupo de K automorfismos de L. E o que seria isso, né? K automorfismos de L. Vão ser bijeções, né, de L em L, tá? Tais que para todo x e y pertencente a L e colocar aqui um casinho em casão, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter que essa bijeção, ela vai ser um homomorfismo, né? Ou seja, vai ser um isomorfismo. Melhor que isso, né? Como é um isomorfismo de um corpo nele mesmo, então vai ser um automorfismo, né? Tá? E além disso, beleza, a gente tem que é um automorfismo, mas e o K desse K automorfismo? Ele surge de onde? Que é o seguinte, né? Que além de ser um automorfismo, ele vai fixar todos os elementos de K, tá? Então, θ de casinho continua sendo casinho, tá certo? Então, esses K-automorfismos, né, lembram um pouco as permutações que fixam coisas, né, como a gente viu agora há pouco, tá certo? Então, a gente pode tá trocando, né, aquela linguagem ali das permutações, né, como por essa linguagem de K-automorfismos, né, que vai ser a mesma coisa, tá certo? Então agora, né, vamos ter uma breve ideia, né, de como definir o grupo de Galois de uma extensão de corpo. Tá? Começaremos dando uma definição de um tipo especial de automorfismo, né, que é isso que a gente acabou de ver, né, só que vamos deixar mais bonitinho, tá certo? Então vamos lá, né, definição. A gente tem aqui uma extensão de corpo, né, seja essa extensão. Tá. Certo? Tal que K é um subcorpo de L também. Tá? E os dois estão nos complexos, tá bom? Então, um K automorfismo
de L é um automorfismo alfa, tá? De L, ou seja, como a gente viu agora há pouco, né? É um homomorfismo bijetor, né, de L em L, tá? Tal que com algo a mais, né? O que que ele faz? Ele fixa todos os elementos, né, do subcorpo K. E aí, né, dizemos que alfa fixa Kzinho em K se vale isso aqui, tá? Certo, gente? E além disso, né, a gente tem que isso também se torna um grupo. Então, teorema seja LK uma extensão de corpo, então o conjunto de todos os K automorfismos formam um grupo com operação de composição. Certo? Bom, só fazer uma checagem aqui bem rápida, né? Que é o seguinte, né? Suponha que alfa e beta sejam... Eita. Subiu. Pronto, voltou. Sejam K automorfismos de L. Tá certo? Bom, então a primeira coisa que a gente nota é que, então, quando você pega a composição, né, também vai ser um automorfismo, né? Então, composição de automorfismo é automorfismo. E agora, né, vamos checar se a composição, né, também fixa, né, os elementos do K. Mas, além disso, né, para todo elementinho aqui do K, a gente tem o quê, né? É só você fazer, é só você aplicar mesmo, né? Então, aqui você tem que isso aqui é igual a isso, né? E isso aqui fixa K, né? Porque ele já é um K automorfismo, né? E o alfa fixa o K. Então, beleza, né? A composição fixa o K, né? Então, portanto, o
A composição de K automorfismo também é K automorfismo, né? Tá certo? Bom, a identidade também vai ser um K-automorfismo, né? E vamos checar agora, né, se a inversa, né, vai ser um K-automorfismo. Então, beleza. Ah, e lembrando o seguinte, né, que grupo é o quê, né, gente? É satisfazer três propriedades, né? Vale a associatividade, que a associatividade vale para qualquer composição, né? Elemento neutro, né, que no caso vai ser a identidade, que ela vai ser um K-automorfismo, né? E aí agora falta só checar se existe um elemento inverso, né? Que no caso vai ser a função inversa mesmo, né? E antes de tudo, o que que a gente fez até aqui, né? A gente checou se realmente a operação, né, entre se dois K-automorfismos, né, operados são K-automorfismos também, tá? Muito bem, né? Então, finalmente, né, dado alfa um automorfismo, um K automorfismo, né, de L, ah, seja alfa menos um, função inversa mesmo, né? Tipo, o seu inverso. Que nesse contexto, né, o inverso aqui também é a função inversa, tá? Então, o que que a gente tem, né? A gente tem o seguinte, né, que o K, né, ele vai ser igual a quê, né? Vai ser igual a o inverso, né? Como um é função inversa do outro, né? Então, esse aqui leva no o que isso faz, isso desfaz, né? Então aí tudo bem. Agora, o alfa, ele é o quê, né? Ele é um K automorfismo, né? Então, o alfa, ele fixa, né, o K. Então, com isso, o que que a gente mostra, né? Que o alfa menos um também vai fixar o K, né? Então, alfa menos um também, né, é um K automorfismo. Beleza, gente? Tá, então a gente tem que, de fato, forma um grupo, né? Beleza, né? Então agora vamos definir o grupo de Galois, né? Então, o grupo de Galois, que aí a gente vai dar esse nome chique aqui nessa notação, né? Em alguns lugares pode aparecer como, em alguns livros aparece assim também, né? Gal de LK, né? Também é comum.
Então, né, o grupo de Galois vai ser o quê, né? O grupo de Galois relacionados a essa extensão, né? É o grupo formado, né, por todos os K automorfismos, né, com operação de composição. Tá certo? Nada mais que isso, tá? Beleza, vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos, né, de grupos de Galois. Então, vamos considerar aqui o nosso primeiro exemplo, né, essa extensão aqui, né, de C com R, tá certo? E suponha que alfa seja um R automorfismo. Tá certo? Ou seja, né, é um isomorfismo de C em C que fixa todos os elementos reais, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. Se eu calcular isso aqui no i e elevar ao quadrado, bom, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Como é um automorfismo, né, em particular um homomorfismo, a gente pode juntar tudo, né? Então aqui vai ser isso aqui e vai ser isso aqui, né? Aí outra coisa que a gente tem, né, que é um R automorfismo. Então significa o quê, né? Que esse alfa, ele fixa, né, os elementos reais. Então, eu aplicar ele aqui no menos um vai ser igual a menos um também, tá? Certo? Então, com isso, a gente tem duas possibilidades, né, para o alfa de i, né? Que se eu tirar a raiz quadrada disso aqui, né, eu vou concluir o quê, né? Que o alfa de i ou ele vai ser igual a i, tá certo? Ou o alfa de i pode ser igual a menos i, tá? Ou seja, né, então a gente sabe, né, que o i ele pode ter essas duas possibilidades, né, desse automorfismo, aí, né, desse R automorfismo. Bom, tudo bem, né, que o conjunto de todos os automorfismos, né, formar um grupo, mas isso sozinho também não quer dizer muita coisa, né? Porém, Galois descobriu em termos polinomiais que mais algum, e com mais algumas hipóteses, né, que existe uma correspondência entre essas duas coisas aqui, ó, entre um, que seria os subgrupos. Existe uma correspondência entre os subgrupos de Galois, né, de, dessa extensão, né, com subcorpos Então, né, tem essas duas relações, né? Uma maneira de você relacionar subgrupos de Galois, né, dessa extensão com subcorpos M, né, que contém o corpo K, né, e está contido em L. Podemos ver, né, que um fato curioso que subcorpos grandes, né, correspondem a grupos pequenos, né, que na verdade a gente vai checar isso já já, né. E vamos analisar um pouco mais de fundo um pouco mais a fundo essa correspondência também ao longo das aulas do curso, tá? Então, vamos começar dando nome, né, para as coisas. Então, seja LK uma extensão de corpo
Então, chamaremos deixa eu ver aqui, uma extensão de corpo, chamaremos qualquer subcorpo M, tal que acontece isso aqui, né? De corpo intermediário. Tá certo? E para cada corpo intermediário, então para cada corpo intermediário, né, eu vou estar associando o grupo de Galois dessa extensão aqui, né, de L com relação a M. Tá certo? Que é o que, né? De todos os de todos os M automorfismos. Tá certo? Bom, então, levando isso em conta, a gente pode escrever o seguinte, ó. Portanto, quando a gente pega o K estrela, vai ser o quê, né? Vai ser o nosso grupo de Galois todo, né? Que vai ser o grupo de Galois que fixa K, né? Enquanto que quando a gente pega esse cara aqui, isso aqui seria isso, né? Que é o quê, né? Que é o conjunto formado por todos os automorfismos que fixam L, né? Mas o único automorfismo que vai fixar L é a própria identidade, né? Então aqui a gente tem um monte de gente, né? Tipo, dependendo do seu L e do seu K, e aqui não, né? Aqui você só tem mesmo a identidade. Tá certo? Então, outra coisa que a gente observa também é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó. Logo, se M está contido em N, a gente tem o que, né? Então, a gente tem a inclusão contrária com estrela, tá? Como é que a gente enxerga isso, né? Vamos pegar um elemento daqui, né? Note que se alfa pertence a esse conjunto aqui, o que que significa, né? Isso aqui são todos os automorfismos, né? Que fixa N, tá? Então, se fixa N e M está contido em N, então vai fixar M também. Então, coloca assim, ó. Então, isso aqui pra gente é um L automorfismo, né? Desculpa, é um automorfismo de L em L, né? E aqui eu tô olhando os N automorfismos, né? Então, pode colocar assim, ó. Para todo N em N, né? Então, em particular,
Beleza? Bom, agora vamos ver como é que a gente faz para que a gente também tenha, de certa maneira, né, uma inclusão contrária também, né? Então, reciprocamente, a gente vai ter um tipo de inclusão, mas não, tipo, partindo daqui, a gente consegue isso aqui também, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Para cada é, subgrupo, né? H daqui, associamos conjunto que eu vou chamar de H com essa adaga aqui, que nas notas vai estar um símbolo de adaga, né? Aqui o máximo que eu consigo fazer uma cruz, né? Então o que que vai acontecer? Esse conjunto aqui, ele vai ter essa cara aqui, ó, ele vai ser o conjunto de todos os elementos de L, tá? Tal que é o conjunto de todos os elementos de L que são fixos, né? Por todos os H-automorfismos. Ou seja, por todos. Não, por todos os H-automorfismos, não, por todos os automorfismos de H. Tá certo? Porque eu estou pegando um subgrupo aqui dentro, né? E aqui eu tenho o quê? Automorfismos que fixam K. Tá certo? Então tudo bem, né? Que eu estou pegando os elementos, né? Que todos os automorfismos aqui em H, né? Fixam ele. Tudo bem? Então o que que a gente vai fazer, né? A gente vai mostrar que de fato, né? Esse cara aqui, ele vai ser um corpo intermediário, tá? Ou seja, ele vai ser um corpo que contém K, né? E que está contido em L, tá? Então, vamos mostrar que H é um ah, corpo intermediário, tá? Ou seja, né? A gente vai estar escrevendo esse lema aqui, que ele diz o seguinte, né? Que se H é um subgrupo daqui, que aqui é o grupo formado pelos K-automorfismos, né? Então, H, adaga, né? H, pode ser, tipo, vou quase chamar isso aí de H+, né? É um corpo intermediário de L contendo K. Tá, como é que a gente mostra isso? Bom, a gente vai primeiro verificar, né, que esse H, né, só a gente verificar que o H, esse H adaga, né, ele é fechado para as operações, né? Porque está dentro de um corpo, né? E se o 0 e o 1 tá lá dentro, né?
Então, vamos lá, né? Primeiro, sejam x e y dentro desse cara aqui, tá? E alfa aqui dentro, né? Então, sim, né? O 0 e 1 vai estar aqui dentro, né? Porque qualquer automorfismo leva 0 em 0 e 1 em 1, né? Então, isso aí não precisa da gente se preocupar, né? Então, a gente tem o que, né? Que a gente tem isso aqui, tá? Que a gente pode quebrar, né? Com o fato do alfa ser um automorfismo. Na verdade, vai ser um K, né? Automorfismo. E beleza, né? Como eu peguei o x e o y em H, lembrando que H é o quê, né? Esse H adaga aqui, né? Esse H adaga, ele é esse conjunto aqui, né? Que são dos elementos, né, de L que são fixos, né? Por todos os automorfismos aqui de H, né? Então, aqui vai dar x e aqui vai dar y, né? Tá certo? Então, o que que isso significa? Significa que x mais y também é fixo, né? Por esse automorfismo, né? Logo, x mais y pertence ao H adaga, tá? E de maneira análoga, a gente verifica que é fechado para multiplicação e divisão também, né? Então, de maneira análoga, verificamos que a adaga é fechado para subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Muito bem, né? Bom, nesse caso, né, o 0 e 1 vai estar lá dentro, né, porque o 0 e 1 sempre são fixos, né, por qualquer isomorfismo, né. Então, nesse caso, como as operações são fechadas, ele está dentro do subcorpo, a gente tem que o H adaga vai ser um subcorpo mesmo de L, né. Logo, é um subcorpo de L. Tá certo? Bom, falta verificar o quê, né? Falta verificar como é se que o K, né, na verdade, está contido em H adaga, né? Então, para isso a gente faz o seguinte, ó. Ah, como, né, a gente está pegando os automorfismos, né, que fixam K, né? Ó, o lance é o seguinte, né? A gente está pegando os automorfismos, né, de H, né, onde H é subgrupo disso, né? Mas todos os automorfismos que a gente pega em H estão aqui, né? Ou seja, todos esses automorfismos fixam elementos de K, né? Então, com isso, né, a gente tem o quê, né? Temos que alfa de x é igual a x, né, para qualquer x pertencente a K, tá? Ou seja, todo elemento de K, né, vai ser fixo para esses automorfismos, porque a gente está pegando os automorfismos que fixam K. Então, de fato, né, o K ele vai ser um subconjunto de H adaga, tá certo? Mas, vamos parar de chamar de H adaga, né, que é meio estranho, né, e vamos dar um outro nome para ele, né? Que aí eu passo a chamar por esse outro nome, né? Então, com as notações
usadas, dizemos que esse H adaga é o corpo fixado por H, tá? A gente vai passar a chamar assim agora, tá bom? E legal, né? O que que a gente tem aí, né? Então, de maneira análoga, né, a gente tem também que esse símbolo de adaga, ele também vai inverter a inclusão também, né? Então, então, de maneira análoga ao que vimos com a estrelinha, né? A notação inverte as inclusões também, tá? O que que acontece, né? Então, se a gente tem H contido em G, tá? Então, a H, adaga, contém G, adaga, né? Lembrando que tanto H quanto G, né, são subgrupos, né, dos K-automorfismos de L, tá? Beleza, né? Então, como é que a gente mostra isso, né? Então, vamos lá, né? Então, seja um elemento aí X, né, pertencente ao G adaga, né? O que que é esse G adaga, né? Só para lembrar, né, são os elementos de L, né, tal que alfa x, né, é igual a x para todo alfa em G. Beleza? Bom, se vale para todo alfa em G, e lembrando que H está contido em alfa, então isso aqui acontece, né, para todo alfa pertencente a H, né? Pois H está contido em G, tá? Logo, o X, né? Então pertence ao H adaga. Então até agora a gente tem o seguinte, né? Se M é um corpo intermediário e H é um subgrupo do grupo de Galois, então a gente vai ter o seguinte, né? A gente tem isso daqui, tá aqui isso daqui e H está contido nisso daqui. Tá certo? Tá, o que que é isso aqui, né? Aqui a gente tem que o M estrelinha que é o corpo intermediário, né? E aqui é o que fixa, né?
Não, desculpa, o M estrela na verdade é o que, né? É os automorfismos, né? Os M-automorfismos na verdade, né? Então, só para checar, né? Primeiro, né? O M estrela seria o que, né? Seria isso aqui, né? Seria o grupo, né? Dos M-automorfismos, né? Tá? Aí, o que que a gente pega, né? Agora, quando a gente pega o adaga, né? Aí a gente fixa, né? Esse carinha aqui, né? Esse grupo aqui, na verdade, né? Então, a gente vai ter o quê, né? A gente tem que, quando a gente pega isso aqui e a adaga, a gente tem que vai ser o quê, né? Vai ser os elementos de L, tais que a gente fixa, né, para tudo alfa pertencente a M estrela, né? Então, só que esses alfas são o quê, né? São automorfismos que fixam M, tá certo? Então significa o quê, né? Significa que como fixa M, todos esses automorfismos fixam M, então significa que a gente tem essa inclusão aqui, né? Porque todos os elementos de M estão fixos, né? Aí a gente repetindo de maneira análoga, né? Só ajustando aqui, a gente vai ter essa inclusão também, tá certo? Só que nem sempre a igualdade vale, tá? Aí a gente tem um exemplo para isso também, né? Que é considerar essa extensão aqui, né? Pega. Aqui a gente viu lá no exemplo 2, né? Tá? Aí o que que eu vou fazer, né? O que é estrela daqui, né? Seria o quê, né? Tô olhando nisso, né? Então seria o isso aqui, né? Certo? Isso aqui dá o quê, né? Dá exatamente a identidade, né? Como a gente viu lá atrás, né? Vamos só dar uma checada lá de novo, mas não fizemos nada errado, é exatamente isso, né? Isso. Muito bem, né? Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu quero pegar o adaga disso, né? O que que seria o adaga disso? Seria a gente pegar o quê, né? Eu quero pegar todos os elementos aqui do Q raiz de 2, do Q raiz cúbica de 2 que são fixos pela identidade, né? Que vai ser exatamente o próprio cara, né? Que se você reparar bem, né? É bem diferente disso aqui, né? Então, a princípio a gente tem que isso aqui vale, né? Porque a identidade fixa todo mundo, em particular fixa o quê, né? Só que a gente não tem a inclusão contrária, né? Que, tá certo? Beleza, né? Então a gente pode fazer o seguinte agora, ó. Vamos chamar, né, de... Tentar fazer um F mais bonito aí. O conjunto dos corpos intermediários, tá? E vamos chamar de G. Deixa eu ver se consigo fazer um G mais legalzinho aqui.
o conjunto dos subgrupos de Galois, né? Conjunto dos subgrupos do grupo de Galois em questão, né? Tá? Então a gente pode enxergar os símbolos, né, de estrelinha que a gente colocou e de adaga, né, como funções. Tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode, por exemplo, pegar essa estrelinha, né, como sendo uma função que sai dos grupos, sai dos subcorpos, dos corpos intermediários, né? E quando a gente aplica esse símbolo, ele passa a, a ser um subgrupo, né, do grupo de Galois, né? E vale o contrário, né? Se a gente pega um grupo de Galois e fixa ele, a gente faz com que ele se torne é, um corpo intermediário, tá certo? E aí a gente tem que, com as inclusões, né? Com aquelas inclusões reversas, né? Satisfazendo a equação que a gente tinha lá, né? Agora, satisfazendo o que a gente tinha agora há pouco, né? Que era isso aqui. Então, satisfazendo isso aqui, tá? Bom, essas funções, né, que estrelinha, né, e adaga que a gente acabou de definir, né, constitui a correspondência de Galois entre F e G. Então, essas. Tá certo? Aí o lance é o seguinte, né? Então, o tal da correspondência de Galois é fazer essa correspondência, né, entre os subgrupos de Galois, tá? E os corpos intermediários, tá certo? Então a gente relaciona corpo com subgrupo, né? Tudo bem? Aí para deixar esse resultado impecável mesmo, né? Tipo, conseguir a correspondência bacana, assim, de modo de que seja uma objeção, né? Podemos dizer assim, né? A gente vai precisar de resultados de normalidade e separabilidade, né? Que a gente vai estar vendo nas aulas futuras, tá certo? Bom, vamos voltar lá para nossa equação polinomial lá do início, né, para encerrar esse assunto. Então, aqui é o seguinte, né, a nossa equação inicial, ela era assim, né, tipo, a gente tinha aqui, né, um f de t, que era o t quadrado, e vamos tentar amarrar tudo o que a gente viu, né, para exemplificar, né. Então, a gente tem essa equação, tá certo? Então, a gente tinha as raízes, né, tá, então a gente chamou de alfa como sendo i, beta como sendo menos i, né? Gama como sendo raiz de 5, né? E delta como sendo menos raiz de 5, tá certo?
Bom, a extensão de corpo associado, né, a isso é quem, né? É isso aqui, né? É I, QI, né? Raiz de 5, tá? Então, vai existir, né, 4 Q automorfismos, que são quem, né? Que são as permutações, né, que a gente viu lá no início, né? Que aí que é a nossa permutação identidade, né? O nosso R, que ele troca, né, alfa com beta. O nosso S, né, que ele troca gama com delta. Tá? E o nosso T, que ele faz as duas coisas aqui que o R e o S faz, né? Que ele troca o alfa com o beta, troca o delta com o gama com delta e o gama com delta e vice-versa, né? Beleza, né? Então a gente tem esses 4 queutomorfismos, né? Porque se você reparar bem, né, a única coisa que eles fazem é permutar essas raízes, né? Mas o resto ele deixa tudo fixo, tá? Então, o que mais a gente tem? Logo, né? O grupo de Galois, então, né? Associado a essa extensão, vão ser essas 4 permutações, né? Como eu havia escrito, tá certo? Tá, e quem são os subgrupos, né, do grupo de Galois, né? Então, os subgrupos, né? Porque cada um desses caras aqui tem ordem 2, né? Então você pode pegar a identidade com um deles, né? Tipo, identidade com esse, identidade com esse, identidade com esse, né? Que você vai formar os subgrupos, né? Então a gente tem subgrupo trivial, né? E os outros que é a identidade mais alguma coisa, né? Já que todos esses outros elementos possuem ordem 2. Tá, aqui aí, viu? Tá, e os corpos fixados, né, por esses subgrupos vão ser quem, né? Então, são respectivamente quem, né? Então, aqui o que acontece, né? Aqui a gente tem a identidade, né? A identidade fixa todo mundo, né? Então, vai ser o corpo todo, né? Aqui a gente tem o quê, né? Que é fixado quem, né? Que é fixado gama e delta, né? Então é fixado o raiz de 5, né? Então é fixado todos os racionais, né? E o raiz de 5. Então é esse corpo aqui que é fixado, tá? Aqui a gente permuta quem, né? A gente permuta o, o S, deixa eu voltar aqui que eu esqueci. O S a gente permuta o gama e o delta, né? Então a gente permuta o raiz de 5 e o menos raiz de 5. Então quem é fixado é o i e o menos i, né? Então aqui a gente tem que isso aqui é fixado, né? E por último, né, o t ele permuta todo mundo, né?
Então, ele permuta ele troca o i com, ele troca o i com menos i, né? E ele troca o raiz de 5 com menos raiz de 5, né? Então, quem é fixado por ele vai ser os racionais, né? E coisas que são múltiplos de i vezes raiz de 5, né? Porque coisas que tem essa cara aqui, né? Porque aqui eu troco o 1 pelo menos 1, né? E o 5 pelo menos raiz de 5, né? Então, tipo, vai ficar menos com menos, aí vai cancelar, né? Então aqui a gente pode estar escrevendo isso aqui. Tá certo, gente? Essa aula, como é que eu posso dizer, né? Encara essa aula como uma ideia mesmo, né? Do que a gente vai estar vendo para frente, né? Na verdade, foi mais mesmo para a gente estar definindo o que são os, os cautomorfismos, né? Essa parada de correspondência de Galois e essas coisas vão surgir, vão aparecer novamente também, tá? Então aqui é só um contato inicial, tá certo, gente? Bom, então por enquanto é isso. Se cuidem e até a próxima.